Alô, galera do YouTube, eu sou o professor Régis Safadão e hoje nós vamos conversar sobre as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Estão preparados? Roda a vinheta. Oi, Malu! Olá, galera do YouTube, eu sou o professor Régis Safadão e hoje nós vamos falar a respeito das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente, na tabela que vai de 1 grau até 89 graus. Essa é a nossa terceira aula, num total de 5, ok, gente? Então vamos aqui à nossa abertura, nosso canal de Matemática Sem Fronteiras, onde aqui nós temos aulas de Física, Matemática e Inglês em duas versões, uma versão em português e a outra versão em inglês, ok, gente? Assistam lá que tá bem legal isso aí, tá? Então, vejamos aqui, ó, tá? A trigonometria no triângulo retângulo, como eu já disse para vocês, a tabela trigonométrica que vai de 1 grau até 89 graus, aí nós temos seno, cosseno e tangente. É uma única tabela. Aqui eu separei em várias pequenas tabelas para poder dar aqui na nossa tela, tá bom? Então, essa pequena tabela aqui, uma fração da tabela original, eu botei o seno, cosseno e tangente de 1 grau até 10 graus, na próxima, de 11 graus até 20 graus, tá bom? Seguinte, de 21 a 30 graus, e uma pequenininha aqui que vai de 31 graus até 35 graus. Continuando do outro lado, tá bom? Deixa eu só baixar um pouco a minha imagem aqui. Perfeito. Então, olha, aqui do outro lado, né, na outra página, eu já tenho o grau 36 graus, tá? O ângulo de 36 graus até 50 graus. O próximo também, ó, seno, cosseno e tangente de 51 graus até 65 graus. E o próximo de 66 graus até 80. E o finalzinho aqui, olha, tá? Nós temos de 81 graus até 89 graus. Suspender um pouquinho aqui. Pronto. Perfeito. Tá bom? Veja bem, a gente não precisa memorizar esses valores, tá bom? Isso aqui é só para mostrar para vocês que a tabela existe, a tabela foi criada, mas geralmente quando o problema é citado com um desses ângulos, que não são os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, geralmente os valores são dados. O que a gente precisa descobrir é se o nosso problema é um seno, um cosseno ou uma tangente. Vamos ver alguns exemplos. Gente, aqui eu separei para a gente 6 questões, tá bom? São 6 questões onde a gente vai estar resolvendo essas questões, comentando com vocês, tornando vocês um pouco mais aptos a observar se naquela questão ela é um seno, um cosseno ou uma tangente e aplicar corretamente, tá bom? Então veja aqui a nossa primeira questão. Olha o que é que ela diz. Deixa eu baixar novamente a minha imagem, bem aqui para não atrapalhar a nossa questão. Olha. Um satélite de telefonia celular encontra-se a uma altitude de 1.678 quilômetros. Determine a distância S desse satélite a uma pessoa que utiliza o sinal deste satélite, quando o ângulo entre eles for de 57 graus. A situação é essa aqui, ó. Aqui eu tenho uma pessoa, um usuário, lá em cima o satélite, e eu quero descobrir a distância S, tá? Aqui, ó, da pessoa até o satélite. Lembrando que esse satélite encontra-se a uma altitude de 1.678 quilômetros, tá bom? E o ângulo formado, tá bom? Entre eles é de 57 graus. Tá aqui o ângulo, 57 graus, o grau foi dado. Então, a situação é essa aqui, tá bom? Observe aqui, né, nesse triângulo retângulo que nós temos aqui, ó. Veja, é um triângulo retângulo, pois aqui eu tenho um ângulo reto. Lembrando, né, que no triângulo retângulo, o maior lado, que é esse aqui, ó, o lado oposto ao ângulo reto, chama-se hipotenusa. Os outros dois serão catetos. Aquele que estiver próximo é o cateto adjacente, aquele que estiver em frente é o cateto oposto ao ângulo da nossa questão, que no nosso caso aqui é 57 graus, tá bom? Bom, então veja bem, como eu falei para vocês anteriormente, olha, o problema, quando não é um ângulo notável, que é 30, 45 e 60, quando não é um deles, geralmente o problema fornece para a gente o seno, o cosseno e a tangente do ângulo da nossa questão, que é 57 graus. Então, aqui eu tenho seno, cosseno e tangente de 57 graus, que são valores que estão naquela tabela que a gente acabou de ver, tá bom? Então, observe, o meu trabalho agora aqui vai ser descobrir se essa minha questão, ela envolve um seno, um cosseno ou uma tangente. Tem que ser um deles, tá bom? Ou seno, ou cosseno, ou tangente. Aí eu preciso que você lembre daquela nossa segunda aula, onde a gente viu o quê? A definição de seno, cosseno e tangente. Bora lembrar?
Seno sempre é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo retângulo, certo? O que é o cosseno? O cosseno sempre é a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa do triângulo retângulo. E a tangente não tem hipotenusa. A tangente trabalha só com o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tá bom? Então, bora observar aqui a nossa questão, ó. Aqui na nossa questão está aqui o ângulo de 57 graus. Eu tenho este valor aqui, que é 1678, que está bem em frente ao ângulo de 57 graus. Então, esse aqui é o cateto oposto, tá bom? E eu quero calcular o S. Quem é o S? Não é a hipotenusa? Perfeito. O S é a hipotenusa. Então, eu te pergunto, por definição, o que é que envolve cateto oposto e hipotenusa? É seno, cosseno ou tangente? Diz aí para mim. Muito bem. Cateto oposto pela hipotenusa é um seno. Então, pronto, olha. A minha questão é um seno. Como o nosso ângulo é 57 graus, então eu tenho seno de 57 graus, tá certo? Que é o cateto oposto, olha, 1678, dividido pela hipotenusa, que é o S. Justamente quem a gente quer calcular. Agora, gente, olha como é fácil. Substitui o seno, quer dizer que nessa questão eu não vou usar o cosseno nem a tangente. Essa minha questão, ela é um seno. Então, eu só vou usar o seno. Os outros dois eu posso descartar, eu posso jogar fora. Então, o seno de 57 está aqui, ó, 0,839. É esse valor que eu vou usar aqui, substituindo. Então, olha, substituir, olha, a questão já está toda feita, eu vou só te explicar. Então, está aqui, ó. O seno de 57 graus está aqui, ó, 0,839 é igual 1678 dividido pelo S, igual como estava aqui em cima, eu só fiz substituir. Agora, olha o que eu vou fazer. Passa esse S para o primeiro membro, ele vai multiplicando, vai ficar 0,839S igual a 1678. Agora, o 0,839 que está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividido. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Quem está de um lado passa para o outro com as suas operações inversas. Se está multiplicando, passa dividindo, e se está dividindo, passa multiplicando. Muito bem, então está aqui, eu fiquei que S é igual a 1678 dividido por 0,839. Procedo essa divisão, então eu vou achar que S é igual a 2.000 quilômetros. Portanto, olha, quer dizer que a distância entre o usuário da telefonia celular e o satélite que está lá no espaço é de 2.000 quilômetros. Ok, pessoal? Então, pronto. Finalizamos a primeira questão. Vamos logo para a segunda questão. Olha o que ela diz. 2. Um cabo de aço com 14 metros de comprimento foi fixado ao solo e ao topo de um poste de iluminação pública. O cabo forma com o solo um ângulo de 37 graus. Encontre o valor da distância da fixação do cabo no solo até o pé do poste. Olha o que a gente quer. Então, aqui eu tenho um poste de iluminação pública, um cabo preso ao solo. Esse cabo tem 14 metros. Eu quero saber a distância, exatamente a distância, olha, aonde o cabo foi fixado ao solo, bem aqui, ó, até o pé do poste. Então, eu quero saber isso daqui, ou seja, eu já estou chamando isso aqui de X, tá bom? Então, observa aqui o triângulo retângulo, né? Que está aqui em azul claro. Então, veja bem, ó. O ângulo formado entre o solo e o cabo é de 37 graus. Muito bem. E olha, aqui o ângulo reto, tudo bem? O ângulo reto está bem aqui. Então, se este aqui é o ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa, é o lado oposto aqui, ó, ao ângulo reto. Tudo bem, gente? Então, veja bem, olha, observa. Vamos descobrir, como eu disse para vocês, o problema sempre vai nos dar o seno, o cosseno e a tangente do ângulo da nossa questão, que agora é 37 graus. Tá bom? Então, ele deu o seno, cosseno e tangente, que são os valores de 37 graus que estão lá naquela tabela. Tá bom? Ele deu para a gente. Agora, se vamos usar o seno, cosseno ou a tangente, quem vai dizer é o problema. Vamos descobrir. Lá vai. Lembrando, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente não tem hipotenusa. Tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Bora descobrir? Aqui está o ângulo de 37 graus. Eu quero o valor de X. Aqui, ó, X. E ele me deu 14 metros, e a hipotenusa, olha. Então, tem a hipotenusa, 14 metros. Então, já descarto a tangente.
Não pode ser tangente, porque a tangente não trabalha com a hipotenusa. E aqui nós temos uma hipotenusa de 14 metros. Ok? Aí veja, o x é cateto oposto ou o x é cateto adjacente? O x não está próximo do 37? Está bem aqui, ó. Se fosse oposto, seria esse aqui, né? Não tem o oposto. Ora, então, se não tem o cateto oposto, não pode ser seno. Ok? Então, não é tangente. E não pode ser seno. Ora, então só pode ser o quê? Um cosseno, tá certo? Que é o cateto adjacente, que é x, tá aqui, ó, dividido pela hipotenusa, que é 14. Ok? Bom, então quer dizer que nessa questão o seno de 37 e a tangente são descartados. Pode jogar fora, eu não vou usá-los. O que eu vou usar é o cosseno de 37 graus. Tá aqui, ó. Quanto vale? 0,799. Então, bora substituir bem aqui, ó. Substituir bem aqui. 0,799, então minha questão agora toda feita fica assim, ó. 0,799 é igual a x, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 14. Olha como é fácil. Esse 14 que está multiplicando, passa ele para cá, ele vem com... Desculpa, o 14 está dividindo, então ele passa para cá com multiplicando. Então fica 14 vezes 0,799. Multiplica isso aqui e pode dar logo um giro na questão para o x ficar do outro lado. Olha como eu fiz, ó. Tá vendo aí o giro? Ó. Então, achei que x é igual a 11,19 metros. É a distância, então, do ponto de fixação do cabo ao solo até o pé do poste. É de 11,19 metros, ok? Fechamos mais uma questão, a segunda. Lembrando vocês que são 6. Vamos para a terceira. A conhecida Torre de Pisa, que fica na Itália, sabe-se que sua inclinação é de 74 graus em relação ao solo. Isso aqui é verídico, tá? A torre tem realmente 74 graus em relação ao solo. Determine sua altura H em metros. Então, vamos lá. Olha aqui. Aqui eu tenho o solo, a Torre de Pisa, né? Que fica inclinada, tá? Olha aqui. Então, eu quero saber a altura dela, que eu vou chamar de H, tá? Que é exatamente esse valor aqui. E ela tem uma inclinação de 74 graus em relação ao solo. Então, quando ela inclina, né, ela tem uma distância aí que vai dar de 16,34, é a distância do pé dessa torre até a linha em que equivale a sua altura. Vamos observar aqui o triângulo retângulo em amarelo, onde nós temos aqui, olha, o ângulo é de 74 graus. E como é um triângulo retângulo, a gente tem bem aqui, ó, aqui nós temos um ângulo reto. Então, se aqui é o ângulo reto, onde está a hipotenusa? Aqui, ó. A hipotenusa é esse lado bem aqui, ó. Tá? Tem a hipotenusa nesse meu problema? Não tem hipotenusa. Então, se não tem hipotenusa, isso já me leva a crer que eu estarei trabalhando com um seno, um cosseno ou uma tangente. Vou deixar você pensar um pouco. Bom, eu quero saber a altura H. Bem aqui, ó. O ângulo da minha questão está aqui, ó, 74 graus. E eu tenho esse cateto bem aqui, ó, 16,34 metros. A altura é um cateto também, tá certo? Já que a hipotenusa seria isso aqui, que está de frente ao ângulo reto, tá bom? Então, veja, cateto oposto, H. Cateto adjacente, 16,34 metros. É um seno, cosseno ou uma tangente? Por definição, tangente, muito bem, porque é a tangente que relaciona cateto oposto com cateto adjacente. Muito bem, então nós temos aqui a tangente de 74 graus, tá? Ela é a altura H dividido, né, que a altura é o cateto adjacente, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, H dividido por 16,34. Bora substituir a tangente de 74, está aqui embaixo, ó, 3,487. Isso quer dizer que o seno e o cosseno, nessa questão, não serão utilizados, eles vão ser descartados. Pode jogar fora que não vai usar. Substituindo, olha como ficou. A tangente de 74 graus, está bem aqui, ó, 3,487, que é igual a H dividido por 16,34. Como eu falei para vocês, esse 16,34 que está dividindo, passa para o primeiro membro da equação, então ele virá multiplicando, está aqui, ó. 3,487 vezes 16,34 é igual a H. Olha o que a gente faz. Multiplica esses dois valores, tá? Multiplica e vira, dá o giro na questão para o H ficar logo para o primeiro membro. Então, olha o que eu fiz, tá vendo o giro? Então, H é igual a 57 metros, portanto, a altura da Torre de Pisa
Na Itália, essa altura aqui mede 57 metros. Ok, pessoal? Fechamos a terceira questão. Vamos para a quarta. Observa a quarta questão chegando. Olha o que ela diz. Um observador colocado a 100 metros da base de um prédio vê seu ponto mais alto sob um ângulo de 58 graus. Determine a altura H desse prédio. Então, aqui o prédio, tá? Vamos construir o prédio. Olha, surgindo aí as janelinhas do prédio. Tá bom? E nós temos um observador. Olha aqui, o observador chegou. E ele observa, ele está a 100 metros da base do prédio. Tá aí, ó. Ele está a uma distância de 100 metros. E ele olha lá para cima do prédio. Tá bom? Olha, o H é a altura do prédio. Aí ele olhou lá para cima do prédio, tá bom? Aqui seria a visão dele, ó. Ele olha lá para cima do prédio, sob um ângulo de 58 graus, tá bom? Então, o ângulo é de 58 graus, a observação desse cidadão lá para cima do prédio. Aí eu quero saber qual é a altura do prédio, já que esse cidadão está a 100 metros de distância da base do prédio. Aí, novamente, o problema nos dá o quê? Ah, perfeito. Olha o que ele colocou aqui. Aqui é 90 graus. Se aqui é 90 graus, a hipotenusa é esse lado aqui. Tem hipotenusa no nosso problema? Não tem. Não tem hipotenusa. O que ela tem? Ela tem aqui, ó, se aqui está o ângulo, então o 100 é o quê? Cateto adjacente. E este cateto aqui, que é o H, ó, pode ver, isso aqui não é o H? É a altura, ó, a própria altura do prédio, ó, tá certo? Isso aqui é o H. Então, no nosso problema em relação ao ângulo de 58 graus, o H é o cateto oposto. O 100 é o cateto adjacente, não tem hipotenusa. Isso, novamente, é uma tangente, só pode ser tangente. Então, o problema nos dá seno, cosseno e tangente. Já sabemos que é tangente, então nós não vamos usar nem o seno e nem o cosseno de 58 graus. Nós vamos usar a tangente, que é 1,600. Tudo bem? Bora substituir. Então, tá ali, eu fiquei aqui. Tangente de 58 graus é igual ao a altura, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é 100. A tangente de 58, substituindo 1,600, fica assim, ó. 1,600 é igual a H sobre 100. O 100 que está multiplicando, a gente já sabe que ele vai passar agora para cá como? Desculpa, gente. O 100 está dividindo, ele está aqui embaixo, ele está dividido. Então, ele vai passar para cá multiplicando, tá? Então, 100 vezes 1,600 é igual a H. Multiplica esse valor e gira a questão, tá? Tá aí, ó. Girei a questão, deu 160 metros. Essa foi a nossa quarta questão. Vamos à quinta. Veja. Ao soltar uma pipa, um garoto usou 250 metros de linha. Sabendo que o ângulo formado pela linha com a horizontal é 88 graus, e supondo que a linha esteja perfeitamente esticada, diga a que altura do solo se encontra a pipa. Olha a situação. Aqui está o garoto, ali a sua pipa, a linha que ele tem em mãos é de 250 metros, tá? E eu quero saber exatamente, olha esse triângulo retângulo aqui, né? Eu quero saber a altura em que a pipa se encontra em relação ao solo. Bom, nós temos aqui um ângulo de 88 graus, foi dito, né? E aqui, claro, ó, observa, aqui está o quê? O ângulo reto. Se aqui está o ângulo reto, em frente a ele está o quê? A hipotenusa. Olha, tem hipotenusa nesse problema? Ah, agora tem. Nesse problema, a hipotenusa vale 250 metros. Eu quero saber o H, eu quero saber a altura da pipa em relação ao solo. Aqui está o ângulo. Se o ângulo de 88 graus está aqui, o que é o H? É o cateto, não está do outro lado? É o cateto oposto, muito bem. Por definição, cateto oposto e a hipotenusa, é seno, é cosseno ou é tangente? A questão nos dá, o seno, o cosseno e a tangente de 88 graus. Eu preciso descobrir qual eu vou usar, tá bom? Muito bem, cateto oposto dividido pela hipotenusa é um seno, perfeito. Então, aqui está a nossa questão, ó. Seno de 88 graus é igual a H, que é o cateto oposto, dividido por 250, que é a hipotenusa. Bora substituir o seno? Olha aqui. O seno de 88 graus é 0,999, que é igual a H dividido por 250. 250 está dividindo, tá? Prestar mais atenção aqui, né? Se está dividindo, eu vou passá-lo para cá, vem multiplicando. Então, ficou 0,999 vezes 250 é igual a H. Multiplica esses dois valores
e dá o giro na questão para trazer o H para o primeiro membro. Olha o giro. Já multipliquei, deu 249,75 metros. Finalizei e descobri a altura da pipa em relação ao solo. Sexta e última questão, pessoal, vamos lá? Um observador está a 150 metros da base de uma árvore e vê, sob um ângulo de 20 graus, o exato momento em que um raio atinge seu galho mais alto. Calcule a distância entre o observador e o local do impacto. Olha aqui está o observador, aqui a gente construiu uma árvore, tá? Esse observador está a 150 metros, né, da base dessa árvore, e aqui o raio atingiu a árvore. E nesse exato momento que ele atingiu a árvore, o observador estava olhando para o ponto mais alto, tá certo? Aqui, ó, tá? Eu quero saber exatamente X, a distância do observador, né, aqui, ó, a distância do cidadão aqui que estava observando até o ponto de impacto do raio com a árvore, esse ponto bem aqui. Eu estou chamando de X, tudo bem? Então, agora observar aqui, ó, eu tracei um triângulo retângulo, olha aqui está o ângulo, foi dito na questão que o ângulo é de 20 graus, quando ele observou, e bem aqui, ó, observa, bem aqui eu tenho o quê? O ângulo reto. O ângulo reto é sempre para me dar noção de onde está a hipotenusa, tá? Então, se aqui eu tenho um ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo é esse aqui, ele é a hipotenusa. Então, X é a hipotenusa, tá bom? Muito bem. Como o ângulo é de 20 graus, olha aqui, este ladozinho bem aqui, ó, será o quê? O cateto, não está perto dele? É o cateto adjacente, tudo bem? Então, gente, deixa eu te dar logo aqui o seno, cosseno e a tangente de 20 graus. Ó, o problema sempre está, seno, cosseno e tangente, do ângulo da nossa questão. Bom, eu tenho o cateto adjacente, 150 metros. Eu quero calcular a hipotenusa, que é o X. Por definição de seno, de cosseno e de tangente, cateto adjacente dividido pela hipotenusa é um seno, um cosseno ou uma tangente? Bora lembrar a definição? Muito bem, é um cosseno, tá? Então, nós temos aqui, ó, que o cosseno de 20 graus será o cateto adjacente, que é 150, dividido pela hipotenusa, que é X. Então, vamos aqui ao cosseno de 20 graus, ó, que é 0,939. Vamos substituir bem aqui, ó. Substituindo, olha o que nós teremos. 0,939 é igual a 150 sobre X. Aí, olha a jogada que a gente vai fazer agora. Devagar. Primeiro, pega esse X que está dividindo, passa ele para o primeiro membro e vai multiplicando. Vai ficar 0,939 vezes X igual a 150. Fiz esse primeiro passo, agora eu vou pegar o 0,939 que está multiplicando e passá-lo para o segundo membro e ele virá, ó, dividindo. Tudo bem, pessoal? Então, eu passei o X primeiro e depois passei o 0,939, uma coisa de cada vez. Aí você pergunta, poderia fazer junto? Sim, poderia ao mesmo tempo que passa o X, passar de volta o 939 dividindo. O X passaria multiplicando, o 939 dividindo. Não tem problema. Eu prefiro fazer o passo a passo para você entender tudo o que foi feito. Bom, e dividir isso aqui, então eu acho que o X é igual a 159,74 metros, ok? Gente, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final, tá bom? Essas aulas de trigonometria aqui realmente são muito, muito, muito importantes, essa trigonometria básica aqui no triângulo retângulo. Assistam os 2 próximos vídeos, que são a lei dos senos e a lei dos cossenos, aí já num triângulo qualquer, não mais no triângulo retângulo, ok? Novamente, muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final, claro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? De compartilhar esse vídeo com seus colegas de classe, seus vizinhos, seus amigos, seus primos, seus avós, seus pais, todo mundo, tá bom? Isso é muito importante. E, claro, dê pra gente seu like, tá? As suas observações, os seus comentários são realmente muito importantes para o nosso canal, ok? Um grande abraço, pessoal. O professor Regis Safadão se despedindo de vocês. Até logo, gente. Tchau. Isso é tudo bem, pessoal.